Boa noite, gente, tudo bem? Vamos ver se está funcionando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 revelações. Nós vamos falar sobre Moisés, Jesus e sobre Kardec. No mês passado eu falei bastante sobre Kardec, né? Quando eu falei sobre o Conselho de Erasto e tal. Hoje eu vou falar menos, vou falar mais sobre a doutrina espírita. Tá? O que engloba essas 3 revelações. Então, primeiro, antes da gente começar, nós vamos entender o que significa a palavra revelação. Tá? Então, revelação, a Gênesis traz para a gente assim, que revelar, né, ela vem do latim revelar, né, e significa, a sua raiz é velo, e significa véu. Então, revelar, no seu sentido literal, seria tirar o véu, certo? Isso seria revelar. Os dicionários também trazem um sentido mais figurado, né? Então, revelar seria o quê? Seria descobrir, conhecer aquilo que está desconhecido, divulgar, propagar, mostrar aquilo que está secreto. Então, seria isso pelo dicionário. No sentido literal, tirar o véu. Mas tirar o véu também é mostrar algo que estava coberto. Certo? Ok. Na Bíblia cristã, também eles trazem um sentido para a palavra revelação. A Bíblia cristã, em Coríntios, diz assim: revelação é a ação de Deus que traz para os homens, que comunica para os homens, tanto os seus desígnios como as suas verdades. Pela Bíblia cristã, revelação é isso. É quando Deus, né, mostra para os homens quais são os seus desígnios, as suas verdades. No livro, na Gênesis também, a Gênesis de Kardec, né, que é da codificação, a Gênesis diz assim, ó, na fé religiosa, o que é a revelação? É a revelação das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo. É aquilo que é revelado porque por ele mesmo ele não consegue saber. Isso é o que a Gênesis fala, né? É o que ele não consegue descobrir pelos seus próprios sentidos. Então, é revelado por quê? Esse conhecimento é dado por quem? É dado por Deus ou pelos seus mensageiros. Na verdade, a Gênesis da doutrina espírita diz a mesma coisa que a Bíblia cristã. Né? É um conhecimento que é passado por Deus, porque nós não temos condições de nós mesmos sabermos isso. Então, esse conhecimento é passado por Deus. Só que a Gênesis diz assim: esse conhecimento é passado também por mensageiros. E esses mensageiros de que forma passam para a gente? Ou pela palavra direta ou pela inspiração. Para nós, pela palavra direta, eu diria que seria pela psicografia. Porque muitas revelações vieram por muitos mensageiros ou médiuns pela psicografia, certo? Então, revelar é isso. E o que a gente pode falar de Deus e as suas revelações, né? Então, Deus simplesmente saiu mostrando tudo para todo mundo? Não, né? Toda revelação de Deus tem um propósito. Deus não brinca com nada, né? Tudo que Ele faz tem um propósito. Então, toda revelação também tem um propósito. Tá? Então, de que forma Ele faz as suas revelações? Por meio dos espíritos superiores, que vêm falar para a humanidade em seu nome. Né? Esses espíritos superiores, que trazem as revelações de Deus, também são espíritos que foram chamados antigamente de profetas. Só que esses profetas também, na verdade, eram o quê? Médiuns. Eu acredito que o primeiro médium foi Moisés, né? Foi o primeiro que recebeu uma revelação de Deus.
foi o nosso primeiro médico, Moisés. As revelações de Deus, na verdade, têm como fundamento sempre a eterna verdade. Sempre Deus quer trazer a verdade para o seu povo. E quando que ele traz isso? Quando os homens estavam preparados para receber as verdades que ele podia comunicar. Não é sempre assim? Desde que a gente nasce, a gente não vai aprendendo tudo aos poucos. A mesma coisa Deus fez com a humanidade. Ele foi passando os ensinamentos, os conhecimentos, de acordo com a humanidade estar preparada ou não. Porque nem tudo pode ser falado de uma vez só, né? Jesus já falou isso. Jesus explicou isso e ele falava por parábolas, né? Então Jesus disse na parábola do semeador, ele diz assim: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus estava falando de audição? Não. O que Jesus queria dizer? Olha, quem já tem condições de entender o que eu estou falando, então que absorva esse ensinamento, né? Era isso que Jesus queria dizer. Mas antes de Jesus, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, também foi dito a mesma coisa. Em Apocalipse foi dito assim, ó: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando de audição aí? Não. Quem já conseguir entender o que o Espírito está trazendo, então tente absorver essa verdade, né? Então, toda a revelação de Deus, toda a revelação que foi trazida, sempre foi dosada, né, de acordo com o grau de evolução de cada povo que a recebeu. Também do local e da data em que foi feita a revelação. Então, tudo dependia do quê? Do grau evolutivo da humanidade. Então, cada revelação surgiu no tempo certo. Tá? E as revelações espirituais? Será que elas são reais mesmo? Será que a gente pode acreditar nessas revelações espirituais? Né? Então, todas as revelações espirituais feitas à humanidade, elas são reais e são respeitáveis. E por que elas são reais e respeitáveis? Porque elas existem até hoje. Até hoje. Milhares de anos se passaram e essas revelações, essas verdades fundamentais existem até hoje. A gente não segue o Evangelho? Quando a gente fala de Deus, a gente não lembra de revelações há milênios? Então, são verdades que seguem até hoje, né? O que acontece com essas revelações espirituais é que, às vezes, seja por ignorância ou por má fé, né, o homem acaba ficando sem compreender exatamente o que quer dizer a revelação. E aí o que ele faz? Ele acaba deturpando, né? Sabe aquela história que fala assim? Quem conta um ponto aumenta um ponto? É mais ou menos isso, né? Então, cada vez que o homem, né, recebia uma revelação ou tinha um aprendizado, a partir da sua interpretação, ele acabava deturpando um pouco, fazendo alguns acréscimos, né? E aí acabaram sufocando essas revelações em superstição. Isso pode, olha, cuidado que Deus castiga, porque isso, né? Aí vieram muitas superstições. Mas, né, Deus é um Pai amoroso, né? Ele é bom, Ele cuida dos seus filhos. E aí o que ele fez? Toda vez que o progresso humano necessitava de uma revelação, ele mandava uma nova revelação. E para que ele fazia isso, né? Para que ele mandava essa nova revelação? Porque nós somos seres em evolução. A gente precisa continuar aprendendo, né? Então sempre ele faz isso. E por que ele sempre manda uma nova revelação? Primeiro, para relembrar e confirmar as verdades que tinham sido anteriormente. Foi isso que Jesus fez, né? Falou: eu não vim para mudar a lei, eu vim para lembrar a lei, né? Então, ele fazia uma nova revelação para quê? Para relembrar e confirmar a verdade que já tinha sido anteriormente. E para que ele fazia uma nova revelação ainda? Para desfazer as deturpações, para desfazer os erros que quem cometia? Os homens que
interpretar erroneamente, trazer ideias errôneas para as interpretações. E para que ele fazia a nova revelação? Para ampliar os conhecimentos dos homens. Nós estamos evoluindo, a gente precisa ampliar os conhecimentos. Quando a gente entra na escola, a gente fica sempre na primeira série? Não, a gente precisa evoluir, a gente precisa ir ampliando os nossos conhecimentos. Então, por isso que Deus trouxe novas revelações. Tá? E quais foram as grandes revelações espirituais de Deus para a humanidade? Né? Entre as grandes revelações, 3 se destacam. E é delas que nós vamos falar. É lógico que existiram muitas revelações. Existiram revelações na área científica, na área filosófica, na área da medicina, muitas revelações. Acho que o homem fez tudo porque ele sabia? Não. Espíritos que desencarnavam, aprendiam lá no plano espiritual, reencarnavam para ver. Agora você vai lá para descobrir a cura para tal doença. Né? Então, todas as revelações são feitas por Deus, mas 3 grandes se destacam. E agora nós vamos falar em termos religiosos, tá? A primeira delas é o mosaísmo, que foi a revelação feita a Moisés. A segunda, o cristianismo, que é a revelação feita a Jesus. E a terceira, o espiritismo, que foi a revelação dos espíritos. Por que só 3 revelações? E aí que a gente começa a entender. Quando foi feita a revelação a Moisés, nós éramos crianças espirituais. Nós estávamos ainda engatinhando na espiritualidade, na nossa evolução espiritual. Então, com essa revelação, o que a humanidade precisava aprender? O que você pode e o que você não pode fazer. O que você deve e o que você não deve fazer. Era um Deus rígido, né? Que trouxe leis para que fossem cumpridas. Porque nós éramos crianças espirituais. Não é assim que um pai ou uma mãe faz com a criança? Isso não pode, isso pode. Não é assim? Então, foi o que Deus fez com Moisés, né? Depois veio o cristianismo com Jesus. Aí nós éramos o quê? Jovens espirituais. E aí Jesus falou, olha, agora vocês já estão mais evoluídos espiritualmente. Então agora eu vou dizer para vocês o que vocês podem fazer, como vocês vão fazer isso daí. Vou dar liberdade para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Vou mostrar como é. E depois veio a terceira revelação, que é a dos espíritos. E aí nós já estávamos mais evoluídos espiritualmente. Aí nós começamos a aprender o porquê fazer desse jeito. Agora vocês vão entender por que vocês passam por isso. Porque nós já estávamos mais evoluídos espiritualmente, né? E por que apenas 3? Porque essas 3 revelações apresentam entre si uma ligação e uma sequência de informações que começou lá no Oriente, lá no Egito, e veio para o Ocidente. Então essas 3 apresentam essa ligação e essa sequência. E por que aos poucos? Né? Porque foram milhares de anos entre um e outro. Né? E por que aos poucos? Aí o livro dos Espíritos responde para a gente. Por que aos poucos? O livro dos Espíritos diz assim, ó, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, né? É preciso que a gente se habitue à verdade, porque no caso contrário, ela vai nos deslumbrar, ou então vai nos cegar, né? Então, a verdade é como a luz, a gente precisa se acostumar aos poucos, né? Quando a gente está assim no escuro e alguém acende uma luz, a gente não fecha os olhos, é a mesma coisa, a verdade, né? Então vamos falar um pouquinho de cada revelação. A primeira é de Moisés. Então nós vamos falar um pouquinho do mosaísmo. Moisés era hebreu, ou israelita, e é o mesmo povo que descendeu de Jesus. Então Jesus também era hebreu. E aí, eu quero fazer só uma parte aqui. Vou tirar 5 minutinhos para falar uma coisinha, até eu trouxe uma cola. Que isso não estava na minha palestra, mas eu trouxe para explicar para vocês. Por quê? Porque a Lu, há umas 2 semanas, ela fez uma palestra, maravilhosa a palestra dela. Ela falou sobre Akhenaten, né? Vocês assistiram? Muito boa a palestra dela.
E aí, a minha palestra já estava montada há muito tempo, né? Porque eu já fiz lá no SEAC, fiz no Mensageiro, estou fazendo aqui. E aí eu falei, peraí, eu tenho que complementar minha palestra com o que a Lu falou, né? Então, Moisés era hebreu. Olha, os hebreus eram um povo semita. Vejam aí, a primeira revelação aconteceu 1.300 anos antes de Cristo, certo? Mas esse povo semita, o povo hebreu, ele viveu há 2.000 anos antes de Cristo. Então, antes da primeira revelação por Moisés, os hebreus já existiam, certo? E onde que eles existiam? Em Canaã, que era a terra prometida para eles. E que eles tiveram que voltar para Canaã, porque eles foram escravizados no Egito, certo? Então, os hebreus viviam em Canaã, lá perto do Rio Jordão, que atualmente é Palestina. Tá? Quem era o líder deles? O primeiro hebreu, que foi Abraão. Então, eles seguiam a Bíblia hebraica, né? Desse povo hebreu também surgiu o judaísmo. Por que judaísmo? Porque ele era um povo da tribo de Judá, que se separou dos hebreus, né? Mas eles também seguiam a Bíblia hebraica. Aí a Lu falou do Akenato, lembra que ela falou dele? O Akenato, ele reinou, ele era um faraó que também era considerado um deus na terra, mas ele reinou em 1353 a.C. Então foi 53 anos antes da primeira revelação. E aí assim, a Lu na palestra falou, daí foi ele que trouxe o monoteísmo e tudo mais. Mas o monoteísmo que o Akenato trouxe foi o Deus que ele próprio criou, o Deus Sol, que era o Ato. Só que os hebreus já eram monoteístas. Eles também seguiam um único Deus, que era Jevá ou Jeová. Tá? Só para assim, esclarecer. Então, antes de Moisés, os hebreus já existiam. E o Akenato era desse tempo lá dos hebreus. Tá? Aí Moisés era hebreu, né, do mesmo povo de Jesus. E o que Moisés tinha que fazer? Moisés era um profeta. Eu prefiro chamar Moisés de médium, né, mas ele era um profeta. E aí ele recebeu uma ordem espiritual. Qual que era a ordem que foi dada a Moisés? Retirar o povo do Egito, que vivia em escravidão, e levar para onde? Para a terra prometida, que era Canaã, que eles tinham sido tirados antes e foram escravizados lá no Egito. Então tinha que tirar esse povo do Egito e levar de volta para Canaã, certo? Aí o que aconteceu? Moisés assumiu a liderança desse povo e, para livrar da escravidão, enviou esse povo por 40 anos pelo deserto. Essa travessia poderia ter durado somente 3 anos, mas durou 40. Por quê? Porque esse povo precisava aprender. Porque esse povo era, sabe de onde, gente? Essa é uma palestra que eu vou fazer mais para frente, vou falar mais para vocês sobre isso. Na verdade, os hebreus eram a população de espírito que foram exilados da terra e vieram de Capela. Então, esse povo hebreu foram os exilados de Capela, que vieram para o Oriente, para o Egito. E eles foram exilados porque eles eram muito pretensiosos. Eles tinham uma vaidade muito exagerada. E eles foram exilados na terra e viveram no cativeiro para aprender a ser humildes. Só que eles eram muito inteligentes. Então eles vieram para avançar o progresso da terra. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz assim, dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, daí a gente vê de onde vem toda essa questão dessa força religiosa, né, lá do Oriente, né? E por que tanta briga para comandar, né, a religião lá na Palestina, todas aquelas guerras, né? Mas vamos voltar para Moisés. Eu só quis assim colocar para vocês entenderem, né,
de onde vem essa questão de Moisés, mas vem lá da época dos hebreus. Tá? Então, a primeira revelação aconteceu em 1300 a.C. Moisés teve essa ordem espiritual de pegar o povo, esse povo, tirar do Egito e tirar da escravidão, que eram os hebreus, tirar os hebreus do Egito, tirar da escravidão, por 40 anos foram para o deserto. Beleza. Como ele disse, né, guiar esse povo, surgiu então a lei mosaica. Eu não posso guiar esse povo assim na bagunça, né? Tem que ter uma lei. E como se divide a lei mosaica? Primeiro na lei divina, que é representada pelo quê? Pelo decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos, que existe até hoje, não é isso? E a segunda parte da lei é a lei civil ou disciplinar, de normas moralizadoras. Vamos entender essas duas leis aí. Então, o que é a lei divina? A lei divina é a lei invariável, a lei imutável. Ela é imutável? É. Os 10 mandamentos existem até hoje? Existem. Alguém mudou? Então, é a lei imutável em todos os tempos e todos os pontos. E ela foi recebida por via mediúnica. Por que por via mediúnica? Aí já é uma coisa minha também, tá, gente? Eu não estou aumentando um ponto aqui no ponto, não, mas aí é uma interpretação minha, porque eu acredito que seja assim. Quem não quiser, não precisa acreditar. Para mim, Moisés ficou lá no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites. Tinha papel e caneta? Não. Para mim, os mensageiros espíritos superiores foram por via mediúnica, passando para Moisés os 10 mandamentos, que ele foi fazendo, sabe o quê? Esculpindo na pedra. Foi a psicografia de Moisés. Para mim, porque essa história que conta aí, né, que Deus mandava um raio e esculpia lá na pedra, ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele teve 4 dias para cada mandamento, para ele esculpir na pedra, né? Então, 10 vezes 4, 40 dias e 40 noites. Para mim, a primeira carta mediúnica foi os 10 mandamentos que ele esculpiu na pedra, mas isso sou eu que acredito, né? E o que são os 10 mandamentos? Nós éramos o que nessa época? Crianças espirituais. E aí, se a gente prestar atenção nos 10 mandamentos, vocês vão ver que tem 3 frases afirmativas e nós temos 7 frases negativas. Então, o que Deus fez com as crianças? Não pode matar, não pode furtar, não pode conquistar, não pode isso, não pode isso, não pode isso. O que eu posso? Você pode só amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas e honrar a mãe. É isso que você pode fazer. O resto não pode. Porque nós éramos crianças espirituais, né? A gente precisava de um pai rígido, né? Que colocasse limite para a gente. E aí teve a segunda parte, que foi a lei civil, com normas disciplinares. Eram normas sobre os hábitos de higiene, de alimentação, para começar a criar organização social daquele povo, né? Também para cuidar desses rituais religiosos, para não ter nenhum costume bárbaro, para tirar os que eram da época antiga, né? Jogar para os leões, né? Aquelas coisas todas. Então, essa lei civil ou disciplinar já era mutável, ela já variava. Então, com o tempo foi passando, foram se modificando os costumes do povo, né, o caráter do povo, como, por exemplo, a lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, porque era uma lei que variava. Então, essa foi a revelação de Moisés. Então, ele trouxe para nós uma revelação que era para ajudar a gente a caminhar, né, aprender muito tipo que não podia fazer. Aí veio a segunda revelação, a de Jesus, para nós há 2025 anos atrás. Veio a revelação de Jesus. E o que Jesus trouxe para nós? Ele trouxe o novo Deus, um Pai amoroso, né? E trouxe novos ensinamentos que foram adequados ao nosso grau evolutivo. Nós já éramos jovens espirituais, né? Mas, quando Jesus começou, né, a revelar as verdades, alguns judeus começaram a se opor, porque achavam que Jesus veio modificar a lei mosaica. Veio para revogar a lei mosaica. Mas Jesus esclareceu. Ele disse: eu não vim para revogar a lei dos profetas, eu vim para fazer cumprir a lei.
né? Ele diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio cair no tio da lei. Então Jesus deixou muito claro que a lei divina era imutável, que a lei divina é que era verdadeira, ela tinha que ser cumprida, que ele não ia mudar a lei. Quem tinha que mudar? Quem deveria mudar eram os homens. Vocês que precisam mudar, não é a lei. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para mudar vocês, né? Vocês só aprender a lei divina e cumprir do jeito que tem que ser. Então foi para isso que ele veio, né? Então, o que Jesus fez então para dar cumprimento à lei? Ele impôs alguma coisa? Não. O que ele fez? Primeiro, ele mostrou o verdadeiro sentido. Ele tirou as ideias equivocadas. Então, quando aquela ideia que começaram a fazer, não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? No sábado não pode isso. Aí Jesus disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, porque revela o que está no seu íntimo. Jesus já começou a explicar e tirar os equívocos, né? Não é o que você come que vai fazer você pecar, né? É o que você faz, o que você fala, né? O que sai da sua boca. Segundo, Jesus, ele desenvolveu e adaptou as leis ao grau de adiantamento. Então, quando na lei antiga dizia: amarás ao teu próximo e perseguirás o teu inimigo, Jesus disse: não, você tem que amar inclusive o seu inimigo. Você tem que orar por ele, você tem que fazer o bem para ele. Ele não falou que tinha que perdoar 70 vezes 7? Não falou para dar a outra face? E ele foi, né, exemplificando isso daí. Jesus também falou sobre a vida futura, falou sobre as penas, né, sobre as recompensas que nós teríamos numa outra vida, numa vida futura. Então ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala vida eterna, ele está falando de vida material, ele está falando de vida espiritual, né? E ele continuou dando exemplo, né? Ele revelou um Deus novo, poderoso, bondoso, misericordioso, diferente do Deus de Moisés, que era um Deus terrível e punia os seus pecadores. Aí Jesus veio dizendo que não, Deus é um Pai amoroso, Ele dá a cada um segundo as suas obras. Cada um colhe o que planta, né? Mas Ele também dá ao pecador arrependido a oportunidade de ele melhorar a si mesmo. E aí ele começa a falar do quê? De reencarnação. Quando que ele vai melhorar a si mesmo? Ele reencarna para poder resgatar os seus débitos. Ele começou a falar, né? Então ele diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, para Deus valia mais aquele que se arrependia dos seus pecados e queria melhorar a si mesmo. Jesus também resumiu todas as leis simplificando: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai querer mal para você, vai? Então você não vai querer o próximo. Então ele resumiu todas as leis numa só. E por último, ele exemplificou toda a sua vida pelo amor, pela caridade, né? E ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então Jesus trouxe a sua nova revelação, tirando todos os equívocos e trazendo novos ensinamentos. Ele não veio para mudar a lei de Deus, ele veio para modificar os homens, né? E aí depois, a terceira revelação, 1857 anos depois, né, de Cristo, vem então a revelação dos Espíritos. Nós estávamos quando? No século XIX. Tudo estava começando a se modificar. O homem avançou no progresso científico, as ideias começaram a se modificar, as organizações sociais também, e aí todo o povo começou a ter essa ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Até na França tem uma bandeira assim, né?
que é o triângulo liberté, igualité. O nosso colega podia falar, né? Liberté, igualité e fraternité. Então, começaram novas ideias. E nesse século, então, surgiu a tolerância para todas as formas de pensamento. Começou a surgir, então, a tolerância pelo que o outro pensava. E aí o homem começou a buscar o quê? O entendimento de todos os fatos usando a razão. Peraí, eu preciso entender isso aí, né? Para eu acreditar, eu preciso entender. Começou a usar a razão, né? Aí o que aconteceu? O ambiente começou a ficar propenso para uma nova revelação. Aí os espíritos falam, peraí, está na hora de uma nova revelação. Eles estão mais amadurecidos espiritualmente. Então, chegou um momento que está favorável para uma nova revelação que chame a humanidade, chame a atenção da humanidade quanto à realidade espiritual. E qual era o propósito dessa revelação? Afastar a humanidade do materialismo e do egoísmo. Surge então na França o Espiritismo. De quem que foi a iniciativa? Dos espíritos. Por quê? Porque eles começaram a se manifestar pelos fenômenos, tanto os fenômenos de efeitos físicos como de efeitos intelectuais. Primeiro de efeitos físicos, que foi a questão das mesas girantes, né? Das pancadas na mesa. Então, de quem foi a iniciativa? Dos espíritos que começaram a se manifestar. Tá? Como que aconteceu essa revelação? Pelo nosso codificador, Allan Kardec. Então, o que o Allan Kardec fazia? Ele coletava, né, e selecionava todas as mensagens que eram trazidas, né, dos espíritos por meio dos médiuns colaboradores. Então, ele fazia isso. O Kardec sempre dizia, eu não sou líder religioso, eu sou um codificador. Eu coleto, reúno as mensagens, seleciono e vou, né, fazendo os livros. Então, foi isso que Kardec fez. Mas o Espiritismo veio para mudar tudo? Não. Da mesma forma que o cristianismo, o Espiritismo veio fazer a mesma coisa. Ele não veio para mudar nada. Foi o que Jesus falou, né? Ele não veio para revogar, para mudar a lei divina, mas ele veio para quê? Para recordar, para explicar, para completar, para desenvolver essa lei divina por meio de uma aliança com a ciência e com a filosofia. Porque agora nós temos mais condições de entender esses outros propósitos. Mas não veio só para isso também. Veio para consolar pela fé e pela esperança. Olha, agora a gente vai explicar para vocês por que vocês passam por tudo isso. O porquê de viver assim, né? O porquê de ter que reencarnar. Né? Então, a revelação dos Espíritos trazia princípios fundamentais que foram falados antes, mas que não foram explicados. Então, falava sobre Deus e a criação, na codificação pelo livro da Gênese, né, que fala sobre isso. Falava de intercâmbio mediúnico, nós temos aí o livro dos médiuns, né, na codificação, sobre evolução, sobre lei de causa e efeito, sobre vidas sucessivas e reencarnação. A gente tem tudo isso no livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né? Falava também sobre existência e sobre sobrevivência do Espírito. Falou sobre a unidade e solidariedade universal. O Sr. José falou isso no início da oração, né? Ele falou que nós somos únicos, nós somos espíritos únicos. Cada um é dono da sua própria existência, né? Cada um é herdeiro de si, né? E falar também da pluralidade dos mundos. Jesus não disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, que é a pluralidade dos mundos, né? Os vários mundos existentes. Lembra lá no comecinho que eu falei que as 3 revelações tinham uma ligação e uma sequência entre elas? Então vamos fazer um resumo aí. Vamos entender essa ligação e essa sequência. Vamos lá. Então a primeira revelação, o mosaísmo, aconteceu 1.300 anos antes de Cristo. E o que Moisés trouxe? Trouxe os 10 mandamentos e trouxe também um código moral para o mundo. Espera aí, vamos começar. Organização social, vamos usar, né? Um código moral para o mundo. Qual era o caráter principal dessa revelação? A justiça divina. Por quê? Porque Deus tinha que mostrar para a gente o que a gente podia e o que não podia fazer.
Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Certo? Teve o anúncio de uma sequência? Teve. O Moisés e os outros profetas disseram para o povo, anunciaram que viria o Messias, que viria o Cristo, o Salvador para o povo de Israel. Na verdade, Cristo foi o Salvador do mundo inteiro, né? Mas Moisés e os outros profetas diriam que viria o Messias, né? O Salvador do povo de Israel. Aí veio a segunda, que foi o cristianismo, né? Há 2025 anos. O que Cristo fez? Vivenciou o mundo. Ele punia? Ele impunha alguma coisa? Não, ele viveu o amor, né? Ele foi a síntese da lei de Deus, mas uma lei viva, uma lei que trazia assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, qual que era o caráter principal da revelação de Jesus? O amor, né? Então ele dizia para a gente, olha, eu vou falar para vocês como que vocês podem praticar a lei de Deus, amando, perdoando, né? Sendo caridoso, né? Teve o anúncio de uma sequência? Teve. Jesus disse, o Pai enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente com todos. O Espírito de verdade que ficará eternamente com todos. E aí surgiu, 1857 anos depois de Cristo, o Espiritismo, que veio para mudar as leis? Não. Veio para desenvolver as leis, veio para tirar as distorções, né? Os equívocos, principalmente sobre os pontos morais. E qual que era o caráter principal dessa revelação? Uma verdade consoladora. A gente veio para mostrar para vocês. Trazer consolação. Nós queremos dizer o porquê que vocês passam por tudo isso daí. Teve um anúncio de sequência? O anúncio de sequência é o caráter progressivo do Espiritismo, porque a doutrina espírita não é uma doutrina completa, né? Isso quer dizer que o Espírito, os ensinamentos vão continuar sendo trazidos, né? Conforme o tempo vai passando e conforme a humanidade necessite de aprendizado para evoluir. O Emmanuel, no livro Consolador, esclarece o seguinte, ele diz assim, ó, até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande liberação em seus três aspectos. E quais eram os três aspectos? Moisés, Jesus e Kardec, a dos Espíritos. Mas no centro das três revelações está Jesus. É em Jesus que se encontra toda a luz e toda a sabedoria. É pelo Evangelho de Jesus, né, que a gente segue. O Emmanuel continua dizendo, ele diz assim, ó, o Evangelho do segundo método, do nosso mestre, do Divino Mestre, ainda vai encontrar por algum tempo a existência da ignorância e da má-fé. Ainda vai encontrar. Ainda muitos vão conspirar contra Jesus. Mas vai chegar o tempo que esse Evangelho vai acender. E sabe qual tempo é esse? É agora. Não há mais tempo, né? Então o Emmanuel diz assim, ó, nos dias de flagelo, de provações coletivas, não é o que a gente mais está passando agora? Provações coletivas? Maremotos, terremotos, guerras, as pessoas morrem assim a milhares, né? Cai avião, morrem 300 pessoas, né? Então, nesse tempo de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade voltará, buscando o quê? Esperança, né? E aí, nesse tempo é que a gente vai começar a ouvir de novo as palavras benditas do sermão da montanha, né? De todas as formas. E só assim é que o homem vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Resumidamente, né, para a gente entender, o que o Emmanuel quis dizer com isso daí? Para fechar com chave de ouro. O Emmanuel quis dizer assim, ó, somente pela luz eterna do Evangelho do Divino Mestre que o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. É somente assim que a gente vai aprender a caminhar e evoluir. Tá bom, gente?